Olá, mamães! Nesse vídeo eu vou falar para vocês o período que nós devemos fazer a terceira ultrassonografia morfológica, né, faz parte do terceiro trimestre de gestação. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, comenta o que vocês estão achando dos vídeos e compartilha com outras mães ou com outros pais os vídeos que vocês verem que são relevantes para vocês, ok? Então, eu vou falar para vocês o que a gente precisa saber com relação ao terceiro trimestre. Essa ultrassonografia que a gente precisa fazer, ela vai ver, né, todo aquele contexto. Ela é um exame que pelo menos 15 minutos. 15 minutos tu vai ficar deitada naquela maca. Se tu ficar menos de 15 minutos, tu suspeita, porque é um exame que precisa de tempo, ele vai ter que fazer algumas medições, como todas aquelas outras. Então é no mínimo 15 minutos. Então, uma das coisas que é avaliado nessa ecografia é o desenvolvimento do teu bebê. Como, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente chega lá no 5º mês, é onde a gente começa a ganhar mais peso e do nada a barriga da gente dá uma estoura de tamanho, né? É nesse período que o nosso bebê começa a pegar mais peso, é onde ele começa a crescer mais. E toda essa fase é onde ele começa a dar os movimentos, a gente sente mais os movimentos, que é porque essa fase de crescimento dele até o segundo trimestre é formado os órgãos. E aí nesse terceiro vai amadurecendo mais esses órgãos e o crescimento do bebê se dá mais. Então é visto o peso, o tamanho de fêmur, toda a circunferência que é visto lá também, né? É visto a circunferência da cabeça do bebê desde a primeira, todas aquelas medidas que é feito lá na primeira ecografia, na primeira ultrassonografia, é visto agora também nessa terceira. Então é para confirmar que o bebê está se desenvolvendo bem para a idade gestacional. Aí vai ser feito também o médico vai dar uma olhada na quantidade de líquido amniótico. Se tu viu lá na segunda ultrassom, eles já dão uma olhada no líquido amniótico, se está no valor esperado para aquela idade gestacional, se para o tamanho do bebê não tem muito líquido, porque às vezes sim é necessário, se tiver com muito líquido, é necessário que os médicos venham e façam uma intervenção e colocam uma agulha lá na nossa barriga para poder retirar um pouco desse líquido. Então é importante a gente fazer essa ecografia. Eles fazem uma avaliação também da posição da placenta. Aí tem todas as ecografias, vai ter aquele grau 1 da placenta, grau 2 da placenta, grau 3 da placenta. Então a placenta ela sempre vai ter um grau. Se chegar lá no grau 3, que é o que eles consideram que a placenta já está madura o suficiente, às vezes algum médico, dependendo, né, se tu tens um convênio, por exemplo, o médico pode, pelo grau da placenta e pela quantidade do líquido amniótico, ele pode te encaminhar para o teu obstetra e talvez tu fazer um parto de emergência, por exemplo, por causa dessas alterações que podem vir a ser encontradas. Se tiver tudo dentro dos parâmetros, vai transcorrer a tua gestação normalmente. Mas eles têm como base isso também. Aí, claro, eles vão ver os batimentos do teu bebê, se tá normal, se o espaço que o teu filho tem ali tá o suficiente. Às vezes tem mães que não conseguem, que o útero não expande tanto e aí a criança começa a ter um sofrimento fetal. Eu tenho uma conhecida que ela teve que ganhar de 37 semanas. Ela foi fazer um exame de rotina, chegou lá, a médica, né, colocou lá o ecodoppler e viu que os batimentos do bebê estavam abaixo do esperado, né? E aí ela foi fazer uma ecografia e viu que o bebê já estava entrando em sofrimento, porque o espaço que ele tinha era muito pequenininho e o bebê já não tinha mais para onde expandir, o útero não estava expandindo mais e foi necessário fazer uma cesariana de emergência. Então, fica ligado nessa morfológica. Talvez tu vai pensar assim, eu só vou lá fazer um exame morfológico. Pode ser que seja só o exame morfológico, como tu pode ficar mais esperto de que se o teu útero tiver com tamanho que não expandiu o que deveria, o médico vai te alertar disso, talvez ele vai te mandar fazer um repouso, talvez o médico vai te dizer assim, faça um repouso, procure o teu obstetra porque, tem líquido demais. Então, ele pode te dar alguma indicação de procedimento que tu deva de fazer. Então, é muito importante que tu faça essa ecografia. E dentro dessa parte da placenta, eles avaliam se a circulação sanguínea que está ali dentro é o suficiente
para oxigenar o teu bebê. Porque às vezes pode ter essas alterações, mulheres com diabetes gestacional, mulheres com risco de pré-eclâmpsia. Então tudo isso é visto nessa ecografia. Então procura mesmo fazer essas ecografias, fazer no período que é entre as 34 a 37 semanas. Nesse período tu tens que fazer. O correto é a gente ter o parto a partir de 37 semanas, porque daí ele já não é considerado prematuro. Porém, se dentro desse período o médico perceber que o teu nenê, que o teu bebê está com os batimentos alterados, que a oxigenação está baixa, pode acontecer que tu não precise fazer um parto de emergência, mas pode ser que o médico indique uma internação para que tu complete pelo menos essas 37 semanas e venha a fazer um parto após esse período. Então, para não correr riscos de tu ter problemas no teu trabalho de parto, para não correr riscos de tu perder o teu bebê, ou para o teu bebê ter algum sofrimento fetal ali na hora do parto, faz esse exame. E eu só tenho a te desejar, se tu tá nesse período, nessa fase, eu só tenho a te desejar uma boa hora, que Deus te abençoe, que tu sinta o cuidado dele na hora do teu parto, que tu consiga ter um parto maravilhoso, que tu consiga ter um parto humanizado, que tu consiga ter um parto rápido. Não digo que sem dor, porque assim a gente sente muita dor, mas que o teu parto não venha te causar traumas. O meu parto me causou muitos traumas. Eu acredito que não só esse fator, mas eu acho que o fator do meu parto colaborou e muito para que eu não deseje mais gerar outra vida. Mas eu desejo que o teu parto seja muito abençoado e que tu possa vir contar aqui nos comentários como que foi o teu parto.